Essa é a nossa quarta aula síncrona da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 2, do primeiro período de 2020. Hoje eu vou falar sobre propriedades de funções de transferência. Tudo bom? Então, quando se tem uma função de transferência, só resgatando o conceito de função de transferência, a função de transferência, a g de S, ela é definida como sendo a relação que existe entre, para um processo que tem uma entrada x de S, uma saída y de S, ela é definida como sendo a relação entre a saída y de S e a entrada x de S. Como a gente está usando processo aqui, é comum chamar de GP de S. Vou colocar um P aqui. Uma característica interessante é que essa função de transferência GP de S, ela vai ser, em geral, uma fração com uma divisão de polinômios. Polinômios, tá certo? Vai ser um polinômio no numerador e um polinômio no denominador, né? Então, vou chamar de A n S na N, mais B índice N S na N menos 1, mais, e assim em sequência, nessa sequência. Então, AN é uma constante, BN é outra constante, são números reais. Sn é S elevado no expoente. O N pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, né? Pode ser 0, né? Até a gente ter o termo constante Z índice N. E no denominador, eu vou usar a letra M, M de mamãe. Então vai ficar A índice M, S na M, mais B índice M, S na M menos 1, mais até chegar ao termo constante Z índice M. Então, por que existe essa relação com uma divisão de polinômios? Eu vou ter essa característica. Por quê? O tipo de sistema que a gente trabalha, eles são sistemas baseados em ADOs lineares. Então, é comum que a gente tenha esse tipo de característica. E existe uma regra que deve ser sempre obedecida. O expoente do numerador tem que ser menor que o do denominador. Ou seja, o expoente do denominador, que é o m, é maior do que o numerador. Então, o expoente da expressão do numerador, aqui no caso do denominador, tem que ser sempre maior ou igual, né, do que o expoente da expressão do numerador. Por quê? Tem um motivo. E o motivo está associado a uma coisa chamada condição de execuibilidade física. O que é isso? Condição de execuibilidade física. Isso está associado ao fato de que, se não obedecer essa regra, vai ocorrer uma resposta instantânea que tende ao infinito. Observem, o que eu estou fazendo? Eu estou tendo um processo, esse processo lá ele tem uma GP de S, né? Uma GP de S, e essa GP de S é uma divisão de polinômios em S, e ela recebe uma entrada, x de S. Se essa entrada for em degrau, por exemplo, degrau de amplitude unitária, tá certo? X de S, se for unitário, degrau unitário vai ser 1 sobre S, porque a transformada do degrau, step, né? Transformada do step de t, vai ser 1 sobre S.
É a segunda equação da tabela de transformadas. E aí, o que eu tenho? A saída y de S vai ser função da GP de S, né? Se eu tiver uma condição que não obedeça isso aqui, né? Por exemplo, tá? Se eu tivesse a GP de S igual a qual a GP de S mais fácil? S sobre 2. Então, qual é o grau? Qual é o expoente do numerador em S? 1. Qual é o grau do denominador? 0. Ó, aqui nesse caso, ó, N vale 1, porque é S na 1, e o M vale 0, porque não tem, ele é 1. Né? Então, nesse caso, a expressão de y de S, usando a definição, né, seria GP de S vezes x de S, que seria o GP S sobre 2 vezes 1 sobre S, que daria meio. Né? Então, se eu quisesse fazer a inversa de y de S, que me daria a y de t, eu teria que y de t seria a inversa de meio. Ora, meio é uma constante, sai para fora, porque a antitransformada, as propriedades da transformada estão associadas às propriedades da integral. Então, eu teria a inversa da unidade. Se vocês olharem a tabela de transformada de Laplace, que vocês têm que estar com ela ao lado, vocês vão verificar que essa aqui é a fórmula número 1. Ou seja, a y de t vai ser meio vezes a expressão delta de Dirac, que é a função impulso. Essa aqui é a função impulso. O que a função impulso tem de proibido? O que torna ela inexequível fisicamente? Bom, então vamos ter que olhar a função impulso. A função impulso, ela é definida como sendo 0 para t menor que 0, infinito para t igual a 0 e 0 de volta para t maior que 0. Então, se eu for fazer um gráfico da função impulso, eu não vou conseguir subir até o infinito aqui. Então, aqui é infinito, tá certo? Ela seria assim. Ela seria 0, 0 aqui, o tempo negativo não nos interessa em engenharia. Ela iria para infinito e ela voltaria para 0. Então, qual o sistema físico, por exemplo, que pode ser representado por uma função impulso, uma função delta de Dirac? Vamos imaginar uma bolinha de tênis e um tenista. Quando a bolinha de tênis vem e o tenista vai bater na bolinha, antes dele bater, o módulo da força vale 0. No instante que a bolinha bate na raquete, comparando o peso da bolinha com a força de impulso, a força da batida do tenista, a força é infinita. Quando a bolinha rapidamente sai da raquete, a intensidade da força cai de novo a 0. Então vamos imaginar como é que era o sistema. Eu dei um degrau em x de S e o sistema respondeu instantaneamente indo ao infinito. Isso não existe. Ou seja, a condição de inexequibilidade física, a condição de exequibilidade física está associada ao fato de que não existe resposta física instantânea e infinita a uma excitação ou estímulo finito como a função degrau, né? Como a função integral. Não existe esse tipo de resposta instantânea e infinito. Não existe. Em física não existe. Não existe sistema que responda tão rapidamente assim em física.
Tá certo? Então essa é a condição de execuibilidade física, né? Bom, segunda propriedade interessante, tá? Então essa foi a primeira propriedade, tá? Aqui foi a 1. Vamos fazer a 2, tá? A 2 está associada a uma questão interessante que a gente já viu em controle 1, tá? Se eu tiver uma GP de S igual a uma constante K sobre tal S mais 1, tá? Onde K e tal são constantes, eu vou estar presente a um caso especial que é a chamada função de transferência de primeira ordem. Função de transferência de primeira ordem. Se vocês devem estar lembrados de que quando a gente estudou em controle 1 resposta dinâmica de instrumentos, a gente viu que os termômetros de bulbo de líquido, e vocês deduziram essa expressão na folha de exercício que eu dei para vocês, ele tem esse tipo de comportamento. Não foi à toa que eu dei aquele exemplo para vocês. Eu dei aquele exemplo para vocês porque eu ia usar ele aqui. Tá certo? O que é o K? O K é o ganho de primeira ordem. E o que é o tal? O tal é a constante tempo. Agora, olha só. Se nós juntarmos isso com os nossos conhecimentos de álgebra de blocos que a gente viu na aula anterior, eu posso ter a seguinte situação. Olha só que interessante. Ó. Vamos imaginar que eu tenho um sistema e esse sistema seja descrito por K1 sobre tal1 S mais 1. Adentra x de S aqui. Esse sistema está conectado em série com outro sistema e eu quero analisar a saída y de S aqui. Nesse sistema aqui, eu vou ter o sistema de primeira ordem, K2, tal 2, S mais 1. Os dois são de primeira ordem, mas eles têm dinâmicas diferentes. Eles têm constantes de tempo diferentes, tals diferentes, e têm ganhos diferentes. Então, o que acontece? Usando a regra que eu ensinei para vocês, duas funções de transferência em série desse jeito, a função de transferência equivalente é o produto das duas. Então, a equivalente seria K1, K2, sobre tal 1 S mais 1, vezes tal 2 S mais 1. Ou seja, dois sistemas em série de primeira ordem se transformam num de segunda ordem. Está vendo que o S multiplica o S, isso aqui vai dar de segundo grau. Conclusão, nós estamos frente a uma função de transferência, função de transferência de segunda ordem. Tá? Então aqui eu tinha uma de primeira ordem e aqui eu tinha outra de primeira ordem. Duas de primeira ordem em série nos dão uma de segunda ordem global. Bom, agora a gente sabe já que a GP de S, em geral, ela vai ser a divisão de dois polinômios. Um polinômio no numerador, que eu vou chamar de P de S, e um numerador, ou um polinômio no denominador, que eu vou chamar de Q de S. Tá? Bom, as raízes do polinômio do numerador, do P de S, nós vamos chamar de zeros. 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 E as raízes do polinômio Q de S, que é do denominador, são chamadas de polos. Polos. Então, observem que quando eu multipliquei aqui, eu mudei os polos
mas não mudei os zeros. Por quê? Porque não houve mudança nas raízes do numerador, só no denominador. Tá? Essas características, zeros e polos, elas vão ser fundamentais para a análise, principalmente os polos, muito mais os polos. Os egos são importantes também, eles têm a sua análise física. Mas os polos, eles são muito importantes para a análise de estabilidade. E esse denominador aqui, a gente chama ele de equação característica. A natureza de estabilidade ou instabilidade do sistema descrito pela função de transferência está associado às raízes desse polinômio S, do denominador. Bom, a ponto D, nós temos um diagrama chamado diagrama lugar das raízes. Diagrama lugar das raízes. O que é o diagrama lugar das raízes? O diagrama lugar das raízes é o root locus. Root locus, lugar das raízes. O diagrama root locus ele é muito importante para uma técnica de projeto de controladores, que faz a análise do diagrama root locus a partir da variação dos parâmetros do controlador, né? Mas o que ele é? Ele é um gráfico onde a gente coloca no eixo dos x, a gente coloca a parte real das raízes, e no eixo y a gente coloca a parte imaginária das raízes. Né? Então, por exemplo, se eu tiver uma raiz igual a menos 3, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, boto aqui menos 3, tá certo? Menos 3. Se eu tiver uma raiz menos 2, menos 2i, ou mais 2i, tá? Só para eu desenhar para cima aqui. Então, menos 2 é aqui, mais 2i, ó, aqui está o primeiro i, segundo i, está aqui, ó. Aqui seria menos 2 mais 2i. Quando a gente tem um sistema e se pede para desenhar esse diagrama, a gente coloca esse diagrama desse jeito e coloca as raízes lá. Bom, o que acontece? Se eu ficar com as raízes em função de uma variável, essas raízes não vão ser um ponto, elas vão ser uma trajetória, elas vão ser uma curva. Né? Vou repetir, porque é complicado de entender. Se esse polinômio que está aqui no denominador, ele tiver parâmetros que sejam variáveis, por exemplo, a constante Kc do controlador, proporcional, tá? Se eu fizer Kc variar numa determinada faixa, as raízes vão caminhar nesse gráfico. Então é importante a gente saber isso. E a essa altura do campeonato, se você somar em 2 e 2, você já deve estar se dado conta que alguma coisa acontece com esse gráfico que torna o sistema instável. Porque vocês lembram que eu dei um exemplo numérico para vocês fazerem usando o simulador, que quando vocês aumentaram demais o ganho do controlador proporcional, o que aconteceu? O sistema se tornou instável. Tá certo? Então, o que a gente já sabe, ou já deve ficar sabendo? A gente deve ficar sabendo que existe duas regiões no diagrama root locus que são diferenciadas com respeito à estabilidade. À esquerda desse semiplano, essa região aqui, ó, tá? Quando as raízes caírem aqui, que a gente chama de semiplano esquerdo, a resposta será chamada estável. O comportamento será chamado estável para o sistema. Tá? Quando as raízes caírem no semiplano direito, ou seja, à direita do eixo dos y, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter o sistema instável. O que é esse sistema instável? A resposta dele tende ao infinito. Ah, professor, e se cair em cima do eixo? E se acontecer de cair no eixo
tendo a parte x igual a zero. Nesse caso aqui, a resposta é oscilatória com amplitude constante. Resposta oscilatória com amplitude constante. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha um sistema descrito por uma função de transferência de primeira ordem do tipo 3 sobre 10 S mais 1. Então, se eu observar o denominador, a raiz do denominador, a expressão do denominador 10S mais 1, se eu igualar a zero, eu vou ter que 10S é igual a menos 1, S igual a menos 1 sobre 10. Então, essa raiz, a raiz, que é o polo, né, está no semiplano esquerdo. Logo, o comportamento é estável. O que significa estável? Significa que para uma perturbação, para um estímulo, para uma excitação finita, como a degrau, né, a resposta, o y de S, vai dar um valor finito. Então, isso é o que a gente chama de conceito BIBO. BIBO. Bounded Inputs, Bounded Outputs. Então, é saída limitada para entrada limitada. Então, se eu quero avaliar um sistema, seja o sistema que for, com respeito à estabilidade, eu tendo a descrição matemática da função de transferência desse sistema e fazendo a análise do lugar das raízes, eu vou ter a descrição, o retrato do comportamento, se a resposta vai ser a resposta dinâmica do sistema, né? O comportamento do y de t quando for perturbado por uma função como x de t igual a degrau, que é uma função finita, limitada. Ah, professor, quando que não é uma função finita? Uma rampa? Uma rampa não é infinita. Rampa é infinita. Se eu perturbar com uma rampa que sai de qualquer valor e vai até o infinito, a entrada é infinita. Se a entrada é infinita, a resposta só pode dar infinito. Agora, os sistemas instáveis, então como é que eu posso produzir um sistema instável? Vamos imaginar que eu pegasse o mesmo sistema e só trocasse o sinal aqui de baixo. Né? Então, aqui é um exemplo, né? É o anti-exemplo. Tá? É o exemplo que eu sei que vai dar errado. Olha aqui, ó, 3 sobre 10S menos 1. Já começa que esse menos 1 aqui já me remonta à questão da continuidade. Né? Por quê? Porque quando S for igual a mais 1 sobre 10, o que vai acontecer? Esse sistema aqui vai ter um comportamento que não vai ser descrito, a função não vai ser contínua no intervalo. Né? Então, para analisar o comportamento dos dois, eu vou fazer um exemplo com o Scilab. Vou chamar o Scilab aqui. Então, é 3 sobre 10S mais 1. Então, deixa eu sair daqui e chamar o Scilab. 3 sobre 10S mais 1. 3 sobre 10S mais 1. Era mais fácil, né? Eu não tenho vocês para me ajudar a lembrar, né? Fazer o quê, né? Então, tá aqui o Scilab. Eu vou usar o Xcos. Opa, tá em maiúsculo, eu apertei a maiúsculo aqui. Xcos. Então, vamos lá.
eu vou em fontes, preciso da função step, está aqui step function, vou trazer a função step, vou colocar o degrau unitário na origem, tá? Tempo do passo, tempo do degrau 0, valor inicial 0, valor final 1, tá? Eu não vou usar o degrau unitário, deixa eu pensar, quanto é que era o numerador lá? O numerador H3, eu vou botar aqui 4, valor final 4. Então ela salta de 0 para 4, tá? Sistema de tempo contínuo, está aqui a função de transferência em S. A primeira, aqui tem a resposta estável, é 3 sobre S mais 10, né? É 3 sobre S mais 10. Ah, já esqueci. Estou ficando... Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. 3 sobre 10S mais 1. 3 sobre 10S mais 1. Então, vamos lá. 3 sobre 10S mais 1. 3 sobre 10S mais 1. Aí eu vou ligar aqui, ó. Clico aqui, arrasto até aqui. E agora eu preciso a parte de visualização. Então eu preciso de um receptor para fazer o gráfico, um C-scope aqui, ó. E eu preciso, vou ligar aqui, e eu preciso de uma fonte, esse relógio aqui. Bom, aqui eu perturbei a amplitude do degrau é 4, né? Então, usando o teorema do valor final, se eu fizer S igual a 0, eu vou ter 3 vezes 4, 12. Então, eu preciso que chegue a pelo menos 15. Chega aqui, o y máximo chega a 15. Então, eu vou zerar o y mínimo e eu vou simular durante 100 segundos. 100 segundos pode ser muito, mas depois eu troco. Simulação, configuração, 100, pronto. Okay. Então, vou executar a simulação. Como a resposta é estável, eu vou ter o comportamento clássico de primeira ordem, tá certo? Ou seja, a curva no domínio do tempo é aquela curva y de t igual a k, que multiplica 1 menos e na menos t sobre tal, né? Que a gente viu lá. E o valor em estado estacionário, no novo estado estacionário depois da perturbação, é o 3 vezes 4, 12. Está aqui, ó, 3 vezes 4, está aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Perfeito, funcionou, maravilha. Agora, eu vou trocar a raiz do denominador. Em vez de ser 10S mais 1, vai ser 10S menos 1. E agora a raiz trocou de lado, ela foi para o semiplano direito, tá certo? Porque 10S menos 1 igual a 0, 10S igual a 1, S igual a 1 sobre 10, ou seja, 0,1. Troquei ela de semiplano. Já sei que a resposta é instável. Já sei. Vamos ver o que acontece quando o simulador pega isso. Olha lá. A resposta está saindo do limite que eu coloquei. Então, vou aumentar esse limite, né? A tendência das pessoas é essa. Vamos colocar aqui um valor, aqui, em vez de y máximo 15, vamos colocar aqui 10.000. Será que faz diferença? Acho que não. Ela se vai para o infinito. Ou seja, a resposta é instável. Por quê? Porque a entrada foi limitada e a saída foi ilimitada. Não cumpriu o critério BIBO. Bounded Inputs, Bounded Outputs. Tá certo? Bom, vou voltar para o PowerPoint. Vou voltar para o PowerPoint e vamos trabalhar com outro exemplo. Vou imaginar a seguinte situação. Se eu tivesse um processo descrito por
5 sobre 5 sobre s ao quadrado mais 25. Sujeito a um degrau, né? Função degrau, né? Então o x de s seria 1 sobre s, né? No domínio t, x de t seria degrau de t, degrau unitário. A minha pergunta é, como se comportaria y de s? Né? Então, como eu mostrei para vocês, a gente determina as raízes do denominador. Então, determinando as raízes, para saber os polos, eu vou ter que s ao quadrado mais 25 é igual a zero, para saber as raízes. S ao quadrado igual a menos 25. S igual, mais ou menos, raiz quadrada de menos 25. Vai ser igual a mais ou menos 5i. Deu imaginária. Então, o que acontece? Ó? Se eu tenho aqui a parte real, quando eu vou fazer o Rotzlockos, e aqui eu tenho a parte imaginária, eu vou ter uma raiz em mais 5i e vou ter a outra raiz em menos 5i, ou seja, as raízes estão em cima do eixo dos y, porque a parte real é nula. Aqui é mais zero, né? Não tem parte real. Então, parte real nula. Parte real nula. Então, pelo que eu expliquei para vocês quando a gente estava falando do gráfico Rotzlockos, a resposta tende a ser o quê? Oscilatória com amplitude constante. Por isso que eu represento fazendo essa cobrinha aqui em cima, aqui, só para lembrar que vai dar uma resposta oscilatória com amplitude constante. Existe um motivo para isso. Se vocês pegarem a tabela de transformados de Laplace e olharem no formulário lá, quem tem esse jeito aqui, ó, de função de transferência, desculpa, de função em S, tá? Na coluna da direita, tá? Aqui, ó. Alguma coisa como w sobre s ao quadrado mais w ao quadrado, tá? No domínio do tempo gera um seno de ômega t. Então, isso aqui é assim no domínio do S e é seno de ômega t no domínio do tempo. Ou seja, vai aparecer o termo oscilatório. Vamos usar o simulador numérico. 5 sobre s ao quadrado mais 25. Vamos voltar para cá. Eu já estou com o Xcos aberto. Está aqui. Vou trocar aqui, ó. 5 sobre s ao quadrado mais 25. Ok? Vou trocar o gráfico está em 10.000. Vou colocar aqui, por exemplo, 10. Vou colocar aqui o degrau unitário, porque eu não, esse aqui, né? Esse aqui vai ser, se eu fizer s igual a 0, 5 sobre 25 é um número bem pequeno, então eu vou aumentar a amplitude do degrau aqui, vai continuar sendo um degrau, mas em vez de ser unitário, eu vou colocar 25. 25. E aqui, de 0 a 10, deixa eu ver se dá, de 0 a 10 dá. 0 a 10. 100 segundos, roda. Vamos ver, tá aí, ó. Eu estou vendo a resposta oscilatória com amplitude constante. Então, eu posso prever o comportamento do sistema antes de precisar, antes de querer simulá-lo ou de simulá-lo. E mais do que isso, eu vou saber se ele é instável, se ele é estável. Lembra que quando eu estava num encontro síncrono, eu acho que foi a Natália que falou: professor, eu deduzi a expressão do modelo do autor aquele que eu usei para o modelo do termômetro, e ela disse assim: professor, o sinal dele está invertido. E eu disse: não pode dar invertido. Agora, vocês já sabem porque eu sei que não pode dar invertido. Porque se der invertido, vai dar instável, não vai dar a resposta clássica de primeira ordem. Tá certo? Bom,
O que isso tem a ver com os nossos sistemas? Tem tudo a ver com os nossos sistemas. Por quê? Porque quando eu acoplar o controlador, o que vai acontecer? Então agora vamos pensar. Até agora eu só falei em malha aberta, né? Só falei em malha aberta. Então vamos falar agora em malha fechada. Então, fazer o nosso primeiro exemplo com malha fechada. Eu vou fazer com a lei de controle mais simples possível. A lei de controle mais simples possível, operando do jeito mais simples possível. Tá? Então eu vou desenhar um sistema aqui. Imaginar que eu tenho um sistema, que esse sistema é um sistema que é a GPDS. Ela é uma GPDS de primeira ordem, onde eu tenho o ganho do processo, eu vou botar aqui a letra P, constante de tempo do processo, vezes S mais 1. Sai daqui o meu y de S, e esse valor eu vou comparar com o meu setpoint, e eu vou trazer o desvio, né, que é a diferença, para o módulo do controlador. Como eu quero fazer o mais fácil primeiro, eu vou usar um controlador proporcional. Então, o controlador proporcional, ele é descrito no domínio do tempo pela expressão P de t igual a P barra mais Kc vezes o erro de t, ou desvio, né, que é o que veio daqui. Então, observe que aqui está em S, né, e aqui está em t. Então, eu vou ter que passar isso aqui para S. E aqui eu vou ter a operação de soma algébrica com o x de S para manipular a variável de entrada do sistema. Bom, em primeiro lugar, quando eu tenho essas duas entradas e uma saída, eu já sei que o sistema é MISO. Então eu não vou poder analisar as duas coisas ao mesmo tempo. Ponto. Tá certo? Não vou poder analisar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou eu analiso um efeito de distúrbio em XGS, ou um efeito de distúrbio no setpoint. Então, isso nos remete ao fato de quando o setpoint é constante ou variável. Então, eu tenho dois modos de operação. Eu tenho o modo de operação regulatório e tenho o modo de operação servo. O modo de operação regulatório, o setpoint é constante. No modo de operação servo, o setpoint é variável. Então vamos começar a trabalhar com o regulatório. Se é regulatório, eu não tenho, e agora vocês entendem por que a gente trabalha em desvio no setpoint. Então, eu vou analisar a perturbação. Se eu não tenho desvio, por que eu não tenho desvio? Sem desvio. Porque o setpoint é constante. Se o setpoint é constante, eu não tenho variável de desvio para o setpoint. Não existe. Aqui é constante. Né? Aqui, aqui é zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar a malha. Então, vamos lá, de novo. Primeiro exemplo, malha fechada com estratégia, feedback, com controlador proporcional em operação regulatória. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a GPDS, que vai ser Kp sobre tal P, S mais 1. Sai daqui o y' de S, desvio em y, ele vem, é alimentado no controlador. Agora eu preciso da expressão do controlador. Então, o controlador no domínio do tempo era assim, P de t igual a P barra
mais Kc vezes o erro de t. Passa esse p barra para lá subtraindo, vira desvio, porque o valor instantâneo menos o valor em estado estacionário é desvio. Então fica P' de t igual a Kc vezes o erro de t. Se eu aplicar a transformada de Laplace dos dois lados, o que eu vou ter? Eu vou ter que P maiúsculo linha de S igual, Kc é uma constante, sai para fora, e o erro da transformada, e o erro é um desvio, porque ele é a diferença entre dois valores. Então aqui eu tenho o E' de S. Então, a função de transferência do controlador proporcional, ela é a GC de S, ou seja, função de transferência do controlador. Função de transferência do controlador. A GC de S, ela vai ser igual a saída do controlador. Quem é a saída? Ó? A saída é o P' de S. Tá certo? P' de S. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter P' de S sobre E de S. Ou seja, vai ser o meu Kc, porque é proporcional. E aí, o que eu faço? Eu alimento isso aqui em quem? Eu alimento com uma retroalimentação negativa no meu XGS. Então, aqui eu tenho Kc. Ora, eu preciso transformar isso usando álgebra de blocos. Então, vai ficar assim, ó, redesenhando. Deixa eu tentar aproveitar. Consegui, mais ou menos. Tá o P, S mais 1, sai, vem. Tá aqui o Kc. Tá aqui o x' de S. Tá aqui o y' de S. Tá? Então, olha aqui, ó. Vai ficar x' de S. X' de S. X' de S. O y, x' de S. Desculpa. X' de S. Menos Kc, que multiplica a entrada, y' de S. Né? Isso aqui é o que está aqui, nessa linha. Isso vezes Kp sobre tal P, S mais 1, igual a y' de S. Então, por isso que é mais fácil eu chamar isso aqui de GP, porque aí vai ficar mais fácil de eu manusear, porque isso aqui vai ser GP de S. Então, vai ficar GP de S vezes x' de S menos Kc vezes y' de S vezes GP de S igual a y' de S. Passando o termo que tem y' para a direita, GP de S vezes x' de S vai ser igual a y' de S mais Kc vezes y' de S vezes GP de S. Colocando y' na direita em evidência. Então, vai ficar GP de S vezes x' de S igual a y' de S, que multiplica 1 mais Kc vezes GP de S. Então, olha aqui, ó, GP de S dividido por 1 mais Kc vezes GP de S vai ser igual a y', que é a saída do sistema em malha fechada, sobre a entrada x' de S. Então, essa aqui é a função de transferência equivalente em malha fechada. Função de transferência equivalente
em malha fechada. Ora, você já deve ter reparado que o KC participa multiplicando quem? Multiplicando a função de transferência no denominador. Por isso que ele interfere na estabilidade. Tá certo? Então agora, substituindo a GP de S. Substituindo GP de S, porque eu tinha tirado porque tinha ficado muito grande, né? Y' de S sobre X' de S vai ser igual a Kp sobre tal P S mais 1, 1 mais Kc, que multiplica Kp sobre tal P S mais 1. Agora eu vou ter que operar isso aqui. Vai ficar igual a tal PS mais 1, tal PS mais 1 mais Kc vezes Kp. E em cima continua igual. Em cima fica Kp sobre tal PS mais 1. Então, olha aqui, ó. Y' de S sobre X' de S igual a Kp sobre tal PS mais 1. Divisão de fração, mantém o numerador, inverte o denominador. Vezes tal PS mais 1 dividido por tal PS mais 1 mais Kc vezes Kp. Então, aqui simplifica, ó, e fica Y' de S sobre X' de S igual a Kp sobre tal PS mais 1 mais Kc vezes Kp. O que eu observo? Eu observo que para o processo de primeira ordem genérico, eu estou usando o literal, né? Estou usando um ganho de processo que é Kp, estou usando uma constante de tempo de processo que é genérica, qualquer uma, tá certo? A função em S no denominador, que é a equação característica, ela fica tal P, S mais 1, mais Kc vezes Kp. Então, observem, dependendo do valor de tal P e Kc, o que vai acabar acontecendo? Pode acontecer que mude as raízes. Então, esse é o tipo de análise que eu preciso fazer, né? Então, vamos fazer a análise da raiz. Por que é da raiz? Porque é uma função de primeira ordem, né? Da raiz do denominador. Então, eu vou igualar a zero, igualando a zero. O que vai acontecer? Vai ficar tal PS mais 1 mais Kc vezes Kp igual a zero. Então, olha aqui, ó, tal P vezes S igual menos 1 menos Kc vezes Kp. O tal P passa dividindo, tá certo? Eu vou ficar com S igual a menos 1 menos Kc vezes Kp sobre tal P. O tal P nunca pode ser negativo, porque não existe tempo negativo. Então, tal P é sempre maior que zero. Ele não pode nem ser igual, porque se ele for igual, eu vou ter um probleminha sério aí, tá? Porque aí eu vou ter uma indeterminação. Então, o que acaba acontecendo? Quem troca de lugar realmente as raízes é o valor do Kc. Vamos imaginar uma coisa. Se eu quiser que S seja zero. Para que S seja zero, tá certo? 0 vezes tal P é zero. Então, vai ficar mais 1 dividido por Kp igual menos Kc. Observem, existe uma relação inversa entre Kp e Kc. Ó, eu zerei o S, tal P aqui vai dar zero, mais 1, né? Passei o Kp dividindo. Então, para que S seja zero, Kc tem que ser igual a menos 1 sobre Kp. Então,
Para um sistema de primeira ordem, quando eu fizer o ganho do controlador proporcional igual a menos 1 sobre Kp, a resposta tem que dar o quê? Oscilatória com amplitude constante. Entenderam? Bom, se eu quiser que S seja negativo, S negativo é resposta estável. Tá? Então, vou colocar valores. Tá? Se eu tenho Kp igual a... Não precisa de valores. O que vai acontecer? Se, para que S seja negativo, eu posso botar qualquer número negativo aqui. Vamos imaginar que eu botasse menos 1. Tá certo? Menos 1. Por uma constante de tempo positiva, aqui é dar menos tal P. Tá certo? Então, os valores de Kc que tornam esse valor negativo vão depender dessa reta. Isso aqui é uma equação de reta. Isso aqui é uma equação de reta. Tá? Então, olha aqui, ó. Como que é essa equação de reta? Ela é uma equação de reta que eu tenho uma declividade negativa, se eu fizer Kc como x e S como y. Então, eu posso descrever ela como sendo uma equação assim, uma reta assim, tá certo? Onde a declividade dela é menos Kc sobre tal P, menos Kp sobre tal P, tá? Menos Kp sobre tal P, tá certo? No eixo do x eu tenho o valor de Kc e no eixo dos y eu tenho o valor de S. Então, para o S deu zero, ó, o S deu zero quando eu substituir menos 1 sobre Kp. Menos 1 sobre Kp aqui. Porque aí menos 1 sobre Kp vai acabar dando zero. Então, observe que eu tenho uma região daqui para cá, o Kc vai dar S positivo, e daqui para cá, o Kc vai dar o S negativo, ou seja, o S fica como uma função de Kc. Eu consigo mexer na estabilidade, mexer para onde vai o sistema, mexendo no Kc. A essa mexida a gente chama de sintonia. Então, se eu sintonizar certo, o sistema vai ter uma resposta estável. Se eu sintonizar errado, o sistema vai ter uma resposta errada. A sintonia certa é usando esse tipo de análise que a gente está fazendo. A primeira vez que a gente vê é bem complicado. Então, mas vocês estão vendo no YouTube, vocês podem ver quantas vezes quiserem. Tá certo? E além disso, a gente pode trabalhar com simulação, fazer um exemplo numérico. Tá? A gente pode fazer um exemplo numérico. Né? Mas esse exemplo numérico, quem vai fazer vão ser vocês. Vocês vão fazer isso na atividade. Então, vocês vão pegar o xcos, tá certo? Vão colocar uma função de transferência de primeira ordem lá que eu vou dar para vocês, tá certo? Vou dar o valor de Kp e tal P, tá? E vocês vão fazer variar Kc para aqueles valores que eu der lá, para vocês conseguirem uma resposta estável, né? E uma resposta instável, tá? Usando o simulador. Então, o que eu tinha por hoje era isso, tá certo? Eu peço que vocês prestem bem atenção quando forem construir o sistema, tá? Na malha, na simulação. E eu sei que vocês estão com muitas tarefas, então eu vou dar só essa simulação para vocês. Eu não vou dar muitas simulações para vocês fazerem, tá? E espero que vocês tenham aproveitado a aula, tá? Não se esqueçam de opinarem se vocês gostaram ou não da aula, do jeito que vocês puderem, tá? Ou quiserem, tá certo?
e me mandem suas dúvidas, por favor. Tá certo? Tudo de bom, muito obrigado por ter chegado até aqui, tá? Meu muito obrigado, tá? E fiquem bem. Tudo de bom.